Amém? Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Efésios. O capítulo é o capítulo de número 4, o versículo é o versículo de número 26. É só um versículozinho que nós vamos ler aqui para fazermos essa nossa meditação nesta tarde de Santa Ceia. Diz o seguinte, é fácil. Vamos ler juntos? Vamos lá. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? É isso? Aí o versículo seguinte, é o 27. Nem deis lugar o quê? Ao diabo. Podemos assentar. Eu quero, nesta tarde, fazer uma meditação com vocês dentro da palavra de Deus. E quero dizer para vocês que nós temos então que nos precavermos sempre. A necessidade de sermos precavidos é para não criarmos problemas para nós no mundo espiritual. Ela requer uma das coisas que a Bíblia chama de vigilância, o ser vigilante. E ser vigilante, baseado pelo que diz a palavra de Deus, é estar em alerta, é estar tomando cuidado, é estar atento para não dar brechas exatamente na nossa própria vida, brechas essas que possam abrir precedentes para que o mundo espiritual de uma forma negativa venha e crie em nossas vidas as situações que nos geram problemas ou que nos geram dificuldades. O apóstolo São Paulo foi um homem que tinha uma experiência espiritual muito grande. Ele foi um homem que se converteu e depois da sua conversão, ele experimentou realmente o que eram os ataques que ele mesmo com certeza se sentia responsável por eles, chegou a falar algumas vezes. E ele percebeu então que era preciso saber lidar com as ações malignas. E ele foi descobrindo a forma como as ações malignas trabalhavam. E isso chamou tanta atenção dele que ele foi passando ensinamentos. Foi ensinando as pessoas como é que elas deveriam lidar com o mundo espiritual. E um dos seus ensinamentos, que está mesmo na carta de Efésios, ele chegou a dizer para os irmãos que moravam ali naquela cidade e que militavam no Evangelho: olha, vocês têm que aprender que nós temos uma luta muito grande, que a luta que nós temos, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, ele disse assim. Não é uma luta contra um ser visível, um ser que tenha um corpo semelhante ao nosso, disse ele. Mas é uma luta contra seres espirituais que se organizam, que não tem sangue correndo nas veias, e que não tem realmente um corpo, uma estrutura de corpo semelhante à nossa. É contra eles que nós devemos então travar um combate que não para nunca. E dentro então dessa visão dele, ele foi passando para os irmãos que moravam ali a necessidade deles se sentirem num verdadeiro combate, se sentirem dentro de uma situação onde havia ações que se levantavam e que criavam as dificuldades. E que os irmãos então deveriam se preparar, segundo ele, simplesmente usando a armadura de Deus, porque se usasse a armadura de Deus, eles estariam em condições de poder travar aquela batalha ou aquela guerra espiritual que existia constantemente. E ele começou a falar sobre estar preparado, e dentro dessa visão de preparação, ele começou a pontuar cada parte dessa roupa que deveria ser usado para a batalha, e ele começou então a pegar implementos de uma batalha convencional e começou a usar exatamente no sentido espiritual, da conotação espiritual, e começou a dizer para as pessoas que a luta era grande, que a batalha era grande, que nós tínhamos então que estarmos preparados para poder combater esse inimigo invisível. E ele deu essa orientação exatamente por quê? Porque ele sabia que no lugar onde ele estava morando, ou ele estava pregando, que era exatamente a cidade de Éfeso, havia muito domínio maligno, ele sabia disso. Havia um poder que dominava aquele lugar.
porque a cidade de Éfeso era uma cidade totalmente comprometida com seres espirituais malignos, e lá nesse lugar eles adoravam Diana. Havia uma adoração muito forte para uma deusa chamada Diana. E segundo o próprio apóstolo São Paulo, o inimigo das nossas vidas, o diabo, praticamente tinha colocado o seu trono lá nesse lugar. E o lugar era um lugar de resistência a qualquer coisa de Deus. Era um lugar de resistência a valores espirituais e a vida com Deus. O lugar era um lugar de resistência. E ele pegou e escreveu na carta que mandou àqueles irmãos exatamente sobre estarem preparados. E que encarassem toda aquela resistência como batalha. Que não olhassem com normalidade as situações que ali realmente de resistência se estabeleciam contra o Evangelho. Mas que eles olhassem e percebessem que havia ali de fato uma luta, uma batalha, que era necessário então todos manterem uma posição e enfrentarem toda aquela situação estabelecida ali, sabendo então que era preciso estar preparado espiritualmente para poder combater tudo aquilo. E ele começou nessa carta a orientar os irmãos. E uma das orientações, ele chegou e começou a exortar a santidade. Olha, dizia a eles, procure viver uma vida separada com Deus, ele dizia. Porque se você viver uma vida separada com Deus, você não vai entristecer o Espírito Santo. Você não entristecendo o Espírito Santo, com quem você está sendo selado exatamente para a redenção e para poder viver esses momentos de dificuldades, vocês vão conseguir vencer essas batalhas que existem exatamente nesse campo espiritual aqui. E dentre as coisas que ele falou, tem uma outra que ele separou, que foi o que eu preguei para vocês, o que eu li para vocês, e que ele disse assim: olha, vocês podem até se irar, mas ainda que vocês fiquem irados, tome cuidado para vocês não pecarem. Não pequem, ainda que vocês fiquem irados. E procurem não dar lugar ao diabo, ele falou do versículo seguinte. Não dê lugar ao diabo. O que ele quis falar com isso? Primeira coisa, todos nós temos os nossos momentos de ira. Quem nunca ficou com raiva, né? É impossível. Mas a proposta aqui do Paulo, na visão dele espiritual, era exatamente para que essa raiva, ela não criasse em você aquilo que nós chamamos de ressentimentos, consequentemente mágoas e ódio, coisas que vão abrir precedentes para que esse inimigo encontre lugar para poder criar outros males na vida da pessoa, a ponto de usá-la para outras coisas bem pior do que tudo aquilo que ele está sentindo. E ele foi e disse: olha, se você se irar, é compreensível, mas não peque exatamente por conta daquilo que a ira proporciona. Às vezes aquilo que a ira leva você a fazer. E ele foi, começou a falar sobre isso, e começou a falar sobre não dar lugar ao diabo. E você então começa a perceber que o inimigo das nossas vidas, ele age quando ele encontra realmente lugar para poder agir. É quando as brechas se abrem e ele então encontra a oportunidade para poder penetrar exatamente por aquelas brechas que nós estamos abrindo para poder causar os males, que é realmente bem dele, baseado no que falou o próprio Jesus Cristo. Mas o que é dar lugar ao diabo? Tem muitas formas que nós podemos dar lugar. E talvez uma das formas mais constantes, mais recorrentes na vida de uma pessoa, são as coisas que as pessoas falam, são as coisas que as pessoas permitem sair da sua própria boca. O inimigo, ele provoca exatamente para que você fale, porque é através das coisas que você diz que ele encontra meios para poder ter acesso e poder causar os males. Não é à toa que ele tentou fazer o Jó abrir a boca
para falar qualquer coisa de negativo, para ele poder encontrar uma brecha, para poder entrar na vida do Jó. Ele usou de todos os meios para fazer com que o Jó abrisse a boca e falasse qualquer palavra que tivesse uma conotação de maldição, ou criasse para ele e para Jó dificuldades maiores do que ele já estava passando. Diz a Bíblia que ele chegou a usar a mulher do Jó quando ele percebeu que toda a situação causada ou permitida, onde Deus estava sendo permissivo na vida do Jó, não era suficiente para que Jó falasse alguma coisa. Ele começou a usar a mulher do Jó para incentivar o Jó a dizer qualquer coisa que pudesse desse lugar para ele na vida exatamente do Jó, para poder causar os males maiores que ele pretendia causar. E ele vai criando as situações exatamente assim, tentando encontrar essas oportunidades nas coisas que falamos, principalmente, e às vezes nas atitudes precipitadas tomadas por nós. O que é dar lugar ao diabo? É você permitir muitas vezes que a ira e o ódio tome conta de você a ponto de levar você a fazer o mal contra alguém. Quantas pessoas que deram lugar e que de repente tomaram atitudes nada humanas, atitudes completamente extremas, unicamente porque foram dominadas por um impulso a qual o inimigo pegou brecha para poder complicar mais a vida da pessoa. Quantas pessoas que na hora da raiva não se controlam, são capazes então de dizerem as coisas mais horríveis para uma outra pessoa, capazes de destruir a vida de pessoas, capazes de machucar, de maltratar e de fazer mal mesmo no momento da raiva. Quantas pessoas que no momento dessa raiva ele dá lugar, que ele descontrola e às vezes agride e faz as piores coisas. São as brechas que as pessoas vão dando no temperamento, na maneira de agir e de reagir em situações, e dependendo como você age ou reage, você vai dando lugar para que o inimigo entre para causar mais complicações em sua vida. E uma das formas que ele encontra é exatamente também agir dentro da nossa casa. As pessoas às vezes não têm noção de quanto é importante tomar cuidado com as coisas que nós falamos dentro da nossa própria casa. Eu digo isso para vocês porque tem pessoas que por qualquer coisinha, qualquer raiva, qualquer contratempo, qualquer contrariedade, está chamando o nome do diabo, está chamando palavrões dentro de casa e criando um ambiente favorável, dando lugar exatamente para entrar aquele que causa danos, aquele que faz mal às nossas vidas e às nossas famílias. E que só entra, só chega quando o lugar é dado para ele chegar. E às vezes tem pessoas que dentro de casa, por qualquer coisa, está chamando o nome do diabo. Às vezes coisas simples que o contraria já é suficiente para que os piores palavrões realmente saiam da boca e criem um ambiente totalmente favorável à entrada, dando lugar a ele para que ele possa agir. Às vezes o ambiente fica pesado e favorável ao inimigo, porque tem pessoas que basta ficar com raiva para que esse descontrole venha e para que o lugar seja dado ao inimigo. E quando o inimigo percebe que a forma de ter acesso a uma pessoa para poder ter lugar na vida de alguém, basta somente criar qualquer situação de provocação, por saber que aquela pessoa não tem controle dos seus próprios impulsos e que descontrola com facilidade e que cria ambiente favorável para dar lugar a ele, a pessoa sempre vai estar diante de confrontos exatamente para desestruturá-lo. Por quê? Porque o inimigo percebeu que aquele é o meio pelo qual ele pode agir para que aquela pessoa possa dar lugar, para que ele possa entrar e causar os males que ele precisa causar. Paulo falando, ele disse: olha, se você quer ficar com raiva, tudo bem, fique com raiva. Fique com raiva, disse ele, mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não guarde a raiva, disse Paulo, não guarde o ressentimento,
Não deixe o dia seguinte chegar e você continuar com a mesma mágoa, com o mesmo ressentimento, diz ele. Porque quando ele disse para não se pôr o sol sobre a nossa ira, é exatamente para você não guardar a raiva, não guardar a ira ou a chateação para o dia seguinte. Mas que você consiga resolver logo tudo aquilo e não ficar com o coração e a alma adoecida, a ponto então, como diz ele, dar lugar ao maligno, dar oportunidade para que ele venha agir e venha trabalhar na mente e engendrar qualquer tipo de pensamento com o intuito de gerar destruições maiores. E ele estava passando essa orientação exatamente para os irmãos de Éfeso, que está servindo para nós hoje, depois de quase 2000 anos, com uma forma de orientação de alguém espiritualizado como ele, a ponto de poder perceber a forma como essas ações atacam e a forma como essas ações venham a agir na vida de uma pessoa, consequentemente dentro da casa de uma pessoa. Essa era a orientação dada por ele aos irmãos daquela cidade. Aí você para um pouco e analisa essas questões e se pergunta: o que é que eu tenho que fazer para poder resistir isso aí? Qual é a minha postura? A postura de resistência, diz a Bíblia. Dá lugar? Não. Quando você perceber que você está perdendo o controle da sua própria chateação, é momento de refletir, pensar, recuar e resistir. Pelo menos foi o que falou Tiago, no capítulo 4, do versículo 7. Ele falou da importância exatamente disso, de nós mantermos uma resistência. Porque quando você mantém a resistência, você não dá lugar. E quando você não dá lugar, o que acontece? A Bíblia diz que ele foge. Olha o que aqui diz a Bíblia: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se submeta a Deus. O que é se submeter a Deus? É quando você começa a ter reações compatíveis com aquilo que você entende que Deus quer que você faça. Isso você sempre vai perceber. Tem horas que vai ter vontade de agredir, tem horas que vai ter vontade de contra-atacar, tem horas que vai bater a vontade de bater boca. Mas você, quando está sujeito a Deus, a sua vontade pode ser essa, mas você sabe que o Deus que você serve, que te orienta e que tem domínio sobre a tua vida, vai dizer para você: fica calado. Aí, por mais que você não queira ficar calado, por mais que você queira revidar, mas está sujeito a Deus ou submetido a Deus, faz você ter uma reação acima da sua própria vontade, que é estar sujeito ou se sujeitar a Deus, ou se sujeitar a Ele. E Tiago dizendo, ele disse: olha, sujeitai-vos a Deus. Porque quando você se sujeita a Deus, não é a sua vontade que prevalece, não são os seus impulsos que vão prevalecer nas suas reações, mas é aquilo que Deus está dizendo para você e que orienta você. Às vezes você para e diz assim: eu estou com uma vontade de dar uma mãozada em fulano e em Beltrano, por tudo que ele está me causando, por tudo que ele está me provocando, mas eu não vou fazer isso, porque eu estou sujeito à vontade de Deus, e eu sei que Deus não quer. Diga glória a Deus. Prevaleceu Deus na sua vida, acima da sua vontade, e isso é estar sujeito a Deus, submetido a Ele. E Tiago disse: sujeitava a Deus, disse ele. Mas depois ele vem: mas o quê? Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Como é resistir? Você sente pelo seu sentimento que aquilo vem e diz: vai lá, faz isso, age desse jeito. E ele às vezes cria uma situação que parece tão justa para a gente,
que você pode simplesmente embarcar nessas ciladas que ele prepara exatamente com esse objetivo, com o intuito de empurrar você para direções que vão abrir brechas para que ele possa exercer controle e muitas vezes domínio sobre a vida da gente. Não sei se eu já contei para vocês uma história que uma vez eu morava em Manaus e meu dinheiro estava curto. Eu entrei numa loja para comprar alguma coisa. E quando eu entrei na loja, eu dei o dinheiro para pagar uma conta. A moça não prestou atenção à caixa e me devolveu 2 vezes mais do que eu tinha entregue para ela. Eu peguei o dinheiro, saí, antes de sair da porta principal, fui contando dinheiro e descobri que tinha mais. Quando eu descobri que tinha mais e eu estava precisando, eu parei e disse, poxa, vou ficar com esse dinheiro. Isso aí é bênção de Deus na minha vida. Eu estava precisando, a mulher me deu a massa. Isso é o que eu queria. Na mesma hora o Espírito Santo chegou e disse, não é teu. Ela deu enganado. E eu respondi, mas eu não roubei dela, ela deu com a mão dela. Não é assim que a gente faz às vezes? Ela deu com a mão dela, de repente isso pode ser até uma bênção para mim. Deus, não é teu. E eu fiquei parado na porta da loja para ver se eu ia para frente ou vinha para trás, porque o dinheiro ia resolver alguns probleminhas que eu tinha. Até que o Espírito Santo conseguiu me convencer, porque a Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. O Espírito sempre quer algo que seja diferente da carne. A carne sempre impulsiona você para o lado errado. E o Espírito sempre impulsiona você para o lado certo. E diz a própria palavra de Deus que eles militam contra si, que eles entram em guerra. Deus quer que você faça alguma coisa que alimenta o Espírito, que é bom para a sua vida com Deus, mas a carne sempre vai querer que você faça exatamente o oposto daquilo que você pretende fazer para poder agradar a Deus. Até que eu não aguentei e voltei. Cheguei lá no caixa e disse, moça, eu tenho a impressão que você me deu o troco errado, eu falei para ela. Quando ela pegou esse dinheiro, ela ficou emocionada. Oh, muito obrigado, o senhor nem imagina que eu realmente já tirei tanto vale nesse lugar que eu trabalho, porque minha filha, o meu filho adoeceu, está muito ruim, eu estou aqui trabalhando hoje por trabalhar, mas estou super preocupada, estou com uma criança doente em casa e estou assim totalmente desorientada, por isso que ele deu esse dinheiro a mais, e se o senhor realmente tivesse levado, eu nem sei como é que eu ia fazer. E a mulher falou tanta coisa que me deu uma sensação de alívio na alma. Quando eu devolvi aquele dinheiro, por quê? Porque o inimigo queria que eu ficasse com o dinheiro que não era meu. Mas aconteceu que eu resisti a uma vontade que era maligna, que você tem que resistir constantemente para poder não dar lugar ao diabo, como nós lemos nos primeiros versos. Quando o lugar é dado para ele, ele destrói a vida da gente. Quando a gente inadvertidamente não temos a percepção ou a sensibilidade espiritual para percebermos que determinadas direções vai dar em destruição, ele encontra lugar na vida da gente. Quando ele encontra lugar na vida da gente, ele nos destrói. Por que ele nos destrói? Porque Jesus disse que essa é a natureza dele. Matar, roubar e destruir. Está lá em João 10:10. Que a natureza dele é exatamente essa. Mas ele não vai agir se não tiver lugar. Lugar no temperamento, no lugar da falta de controle das coisas que muitas vezes a carne impulsiona você, aí é a direção que tem que tomar. A incapacidade de dizer não para você mesmo diante de determinadas situações que são colocadas diante de você, quando você não consegue dizer não, que você cede exatamente aquele tipo de tentação ou de oportunidade criada pelo inimigo. As pessoas vão caindo, vão entrando, vão dando lugar. Quando você vê, você está dentro de uma situação sem volta. À medida que vai se dando lugar, ele vai ocupando o espaço da vida da gente. Quando você vê, você está totalmente prejudicado por conta de ter dado lugar.
E baseado nisso, eu oriento vocês pela palavra de Deus sobre a necessidade da vigilância. A necessidade da vigilância por quê? Porque o apóstolo São Pedro já falou para nós que o inimigo ele é como um leão que anda ao nosso derredor, procurando uma presa para devorar, diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Ele anda em nosso derredor. O que é derredor? Derredor é um plano mais distante. Mas ele fica atento, esperando o quê? O lugar para poder entrar, a oportunidade para poder invadir. O próprio Pedro falou isso lá na sua epístola. E quando ele encontra esse espaço, ele vem e entra e causa os males que ele pretende causar. Mas esses males não vão chegar se você não der lugar. Então é preciso estarmos vigiando, é preciso estarmos atentos, principalmente com as coisas que falamos, principalmente com o poder que nós temos dos nossos olhos, de ver coisas que possam nos atrair, que possam nos levar muitas vezes para uma direção que só vai causar dores. A forma como a coisa vem de uma maneira sutil para cima de você, quase que imperceptível, e você percebe que aquilo vem com o intuito realmente de encontrar lugar. Você precisa ter muita atenção e muita vigilância, porque todas essas formas, constantemente, todos nós seres humanos, somos assediados pelo maligno constantemente, para poder nos dar essa chance, ou seja, para poder criar para nós a oportunidade de darmos esse lugar, para que através desse lugar sendo dado, ele possa causar os males que ele realmente pode causar quando o lugar é dado. Então vigie. Vigiar e estar atento, diz a palavra de Deus. É perceber as coisas e tomar cuidado, que certas coisas vêm para você dar lugar. Mas no lugar de dar lugar, resista. Porque diz a palavra de Deus que quando você resiste, diz no outro texto, que ele foge. O que é resistir? É ter a percepção de dizer, comigo não, na minha vida não. Isso aí eu não retorno, isso aí eu não respondo, isso aí eu não cedo. E você começa a falar para você mesmo e falar para Deus. Porque no momento que você faz isso, o que vai acontecer? Você não dá lugar. Então que nesta noite você possa ter o quê? As suas percepções espirituais aguçadas. Porque às vezes nós somos inocentes demais. E a Bíblia diz que nós devemos então sermos prudentes, diz a palavra de Deus, a ponto de perceber as coisas, de notarmos o risco, de notarmos o perigo, de percebermos a maneira como o inimigo vem de uma forma sutil. Que Deus possa dar para nós a percepção, a capacidade de perceber, de ver, de sentir, de olhar, de notar e realmente perceber quando uma situação é laço para poder abrir oportunidade para dar lugar ao maligno que vem e gera as destruições que só ele pode causar. E eu termino essa palavra dizendo para você, você pode até ficar com raiva, mas tenha controle sobre essa raiva que você tem. Se você é daquele tipo que se ira com facilidade, qualquer coisinha é o suficiente para você perder o equilíbrio, para você surtar por qualquer coisa, peça equilíbrio para Deus. Peça temperança, diz a palavra de Deus. Que nós devemos então sermos temperantes. Peça isso para Deus. Porque se você não tem esse controle, não tem temperança, não tem equilíbrio, saiba que é exatamente por aí que o inimigo vem para poder realmente encontrar lugar na sua vida e, consequentemente, causar os estragos que ele costuma causar na vida das pessoas. Vigie, esteja atento, vamos vigiar, vamos ter a percepção de Deus, vamos pedir que Deus nos dê percepção das coisas. E essa percepção é um dom também. É o dom de discernimento, que você percebe, que você consegue discernir as situações espirituais em sua volta e perceber muito bem o que não é normal, o que não é natural, mas que tem conotação espiritual, com o intuito de ser um laço para você ou para qualquer um de nós. E quando você tem essa percepção
dada por um próprio dom de Deus, que é esse dom de discernimento, você tem a capacidade de poder resistir, e quando você consegue resistir, você impede que muita coisa ruim venha acontecer com você. Portanto, pensa nisso, e que Deus possa abençoar a mim, a você e a todos nós, no nome de Jesus. Amém?